Bem-vindos a mais um episódio do podcast Cada Investidor Uma História. Chegamos ao mês de abril, mês da conscientização do autismo. E esse mês nós vamos fazer um episódio especial para tratar do tema. É um tema muito relevante para mim, que também sou mãe atípica, né? Então a gente vai conversar um pouquinho com uma pessoa muito especial, minha amiga há muito tempo. E nesse caso eu vou ler um pouquinho o histórico dela, né? Eu estou aqui com a Liliana Santiago, pedagoga, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, psicanalista, escritora, profissional com mais de 30 anos de experiência em educação, sendo muitos deles dedicados à educação especial e ao acompanhamento de famílias de crianças atípicas. A Liliana é autora de 2 livros fundamentais sobre o tema, Mãe Atípica e Histórias de Sucesso. Esses livros compartilham um pouco da experiência de mulheres e famílias que vivem o universo do autismo de forma profunda e acolhedora. Liliana, seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. Eu me sinto honrada com o carinho, com a lembrança e que a gente possa conversar com essa alegria de sempre, trocando muitas figurinhas e, quem sabe, poder ainda ajudar muitos. Lilia, antes da gente entrar no tema do autismo, me fala um pouquinho sobre a sua trajetória. O que te levou a trabalhar com educação especial ali no primeiro momento? Vou te contar que foi ao acaso. Foi totalmente ao acaso. Eu já trabalhava como pedagoga, né? E em determinado momento fui para a Fundação Municipal. E lá eles já estavam começando esse trabalho de receber as crianças especiais. E aí começou a se falar de EPI, começou a se falar de pessoal de apoio. E eu entrei nessa jornada, inclusive de relatórios. E assim foi por um mero acaso. E aí parece que era um preparatório para a chegada da minha filha. Né? Então, tanto é que quando eu cheguei de licença, fui mostrar minha filha apresentar minha filha para os colegas de trabalho, e aí de cara a colega que era da sala de recursos, uma olhou para a outra: Lili, você está achando que eu já estou achando? Eu falei assim: eu já tenho certeza, mas os pediatras, eu falo e aí parece que estou criando, fantasiando, mas pelo olhar, eu acho que o familiar é o primeiro a sentir. Até que a gente consiga realmente, efetivamente, um diagnóstico. Eu também passei por isso. Foi mais de um ano de consultas, exames, testes, até conseguir o laudo, né? Troquei de médico várias vezes, mas enfim. Você convive muitos anos com famílias que vivem essa realidade, né? Que tem o autismo ali no seu dia a dia. Na sua visão, o que muda? Qual é o impacto para uma família quando chega ao diagnóstico? Chegar no diagnóstico implica em um misto de alívio, não estou louca, né? Porque tem médico que diz isso. Você está procurando alguma coisa? Eu penso, não estou procurando nada, estou querendo saber o que está acontecendo, qual é a melhor forma de eu poder ajudar a minha filha. E, ao mesmo tempo, angústia. E aí, o que fazer? E a informação, hoje eu até acho que já tem mais informação, mas ainda naquela época parecia tudo muito um filme aqui, o outro falava de uma coisa ali, parecia que era tudo, e tem uma década praticamente, né? Então de lá para cá até apareceram mais cursos, mas ainda temos uma longa estrada. Você sabe a partir de quantos anos eles estão fazendo o laudo definitivo das crianças agora? Porque na época do meu filho, eu lembro que era 5 anos no Brasil. E assim, foi um parto a gente encontrar o laudo dele saiu com menos de 2 anos. E até eu encontrar uma clínica que fizesse foi complicado, porque a maioria dos profissionais, isso foi em 2017, né? Mas a maioria dos profissionais falavam que tinha que esperar até os 5 anos. E como a gente estava muito preocupado, começou a ler muito sobre o tema, a gente tinha pressa de saber o que precisava fazer.
E o mais absurdo disso tudo, que diagnóstico precoce é um prognóstico de vida melhor. Sim. Então, assim, até o Dr. Clay Bratz, se não me falha a memória, da Neurosaber, ele estava com uma campanha, antes de falecer, de justamente orientar os médicos via governo, via SUS, justamente para poder fazer o diagnóstico precoce. Né? Porque vem poda neural, enfim, a questão da linguagem, mil coisas importantes estão acontecendo ali, e o médico, não, vamos deixar. Eu cheguei a ouvir também falei assim, eu tenho família em casa, já está com 30 anos, e tipo assim, ele está funcional, como é que está? Não era comum, né? Ficava em casa. Eu falei assim, não é isso. Ele precisa de estimulação, precisa de equipe multidisciplinar. Aliás, quando eu cheguei, eu consegui o laudo com 3 anos, no particular, e no público. Eu não peguei o laudo, mas eu estava buscando o que fazer. Né? E lá, eu lembro que foi até aqui em Niterói, foi uma médica, um tiquinho de gente braba pra caramba, começou a brigar comigo e disse, mãe, você não tá vendo que essa criança tá precisando de uma equipe multidisciplinar? Aí eu explodi, né, com toda a indignação, mas é isso que eu tô procurando, desde o ano de idade, eu tô procurando, com 18 meses eu fui atrás de uma fono para ela, né, e para ela justamente poder desenvolver. Mas só veio falar praticamente depois, lá com 4 anos de idade. Meu filho também começou a falar com 4 anos de idade. Pois era um outro tempo. E detalhe, ela estava entendendo as coisas que estavam acontecendo. Ela só não sabia como expressar. Eles entendem tudo. Né? Pois é. Bom, caminhamos. Bom, assim, é muito importante a gente, nessa conversa, lembrar, né, que o espectro ele é muito amplo e que cada criança tem as suas individualidades. Então, assim, somos 2 mães de crianças com autismo. Os 2 são bem diferentes, né? São iguais em algumas coisas, diferentes em outras. Eu espero que esse nosso bate-papo ajude as pessoas com algumas reflexões, mas é claro que a gente não consegue abranger tudo, né? Todas as questões. Depois desse momento de sentar na cadeira, digamos assim, né? Como é que é o impacto? Você, como psicanalista que atende pais de crianças, como é que fica o emocional dessas famílias em relação a medo, culpa, insegurança? Como é que essas pessoas conseguem atravessar ali esse momento? Qual a necessidade de um acompanhamento mais de perto, de um psicólogo, de um psicanalista? Tenta falar assim, de uma forma mais abrangente para a gente conseguir apoiar aí a maior quantidade de pessoas possíveis dentro de algumas respostas, né? Claro. De fato, cada diagnóstico, ele é único e não é só um caso. É um sujeito que está vindo a ser, ele ainda não é, quer dizer, muitas pessoas não conseguem entender, né, que ali é um jeito próprio de ser, de estar, de existir no mundo e que pode ter comunicação verbal ou não verbal, pode ter estereotipia, maior e menor intensidade, e ao mesmo tempo, como falar isso para o familiar que tem tantas expectativas? Então, conseguir atravessar com o mínimo de saúde mental é primeiro entender esse luto, sair das ilusões, sair das expectativas e aceitar essa realidade. Não é fácil. Segundo, entender as próprias emoções, conseguir nomear as próprias emoções. Que emoções são essas? Vem raiva, vem medo, vem tristeza, vem decepção, vem frustração, vem tudo. Então, não invalidar, conseguir entender essas emoções e, ao mesmo tempo, buscar informações e saber que isso não invalida o seu amor, ou a sua forma de ser, ou a sua identidade, porque muitos acabam pensando, vou ter que ser cuidador 24 horas por dia. Sim, os cuidados vão estar ali presentes, alguns há de eterno, mas a questão do afeto, a questão de se conhecer, de buscar informação, de fazer conexão. Parece simples conexão, mas é difícil. Porque às vezes você fala, minha filha, ela não falava, lá
4 anos. Eu falei, gente, eu tenho que me conectar, eu preciso brincar com essa menina. Aí peguei, tinha um quebra-cabeça de 6 peças com um patinho feio. Aí estou lá, montei as 4 peças com ela assim, sem emoção, aparentemente, né? Sem emoção, sem expressão, quieta. Aí eu olhava de lado, voltava. Aí eu falei, vou fazer uma brincadeira. Bico do pato, pata da pata, bico do pato. Pensei que ia arrasar, né? Nada, nenhuma. Putz, bola fora, né? Não consegui me conectar. Isso foi tipo em maio. Passou maio, passou junho, julho, agosto, setembro, saindo da escola. Ela bate aqui. Bico, pato, pata, pata. Eu não sabia se eu chorava, se eu ria. Meu Deus, minha filha está esperando esse tempo todo para que eu chegasse para brincar com ela. E eu achei que eu não tinha agradado, que a minha referência era outra. Então, assim, conseguir entrar nesse universo e se conectar com a criança como ela é, para ela poder ser sujeita da própria história, e a gente meio que, né, ir lá orientando, amparando, investindo, realmente não é uma tarefa fácil. Então, conexão, emoção, regulação, aprender a se regular e ajudar a regular o filho. O que te regula? Porque a gente sempre pensa na criança, né? A criança tem que ser... Mas e a gente? Como é que a gente fica de pé? O que faz sentido para a gente? Como não perder a identidade no meio disso tudo? Depois ali do diagnóstico, de você começar a buscar as terapias para as questões da criança, normalmente a gente passa por um momento ali de muita solidão, né? Porque você fica muito perdido, sem saber para onde ir. Exatamente. E tem uma outra questão... que é a falta de empatia e, às vezes, de conhecimento das pessoas. Uhum. Então, assim, existe uma frase que ela me tira do sério, ela me irrita extremamente, que é essa aqui, ó. Mas ele nem parece autista. Imagina a trajetória para chegar. Porque aí você olha para a pessoa assim, aquela pessoa não sabe que aquela criança faz X horas por semana de fono, faz terapia ocupacional, faz psicomotricidade, e tem o psicólogo, né? Eu brinco e falo que eu tenho uma empresa, que são 7 profissionais. Isso. No total. Um investimento. Isso. E assim, o que você acha da falta de conhecimento? O espectro ele é muito amplo e eu acho que ainda tem muita falta de conhecimento das pessoas sobre o tema. Você que está na área, né? Como é que está isso na sua percepção de conhecimento das pessoas em relação ao autismo? Conhecer, informar, entender, compreender, aceitar, envolve várias etapas. Então, significa... muitos têm preconceito, né? Aí vê, eu lembro do filme tal, da história tal. Só que, ao mesmo tempo, a pessoa tem, como eu vou dizer, a formação, a informação, mas ela tem o preconceito. Pensa em déficit, pensa em alguns estigmas. Então, ela vai fazendo alguns, como eu vou dizer, algumas formas, algumas fantasias e acaba não aceitando. E aí as campanhas de conscientização ajudam nisso, de mostrar, falar, a gente tem pouca representatividade, a gente ainda precisa de mais representatividade. Então, assim, é informar, conhecer, apresentar, sensibilizar. Porque a informação, só pela informação, ela é vazia. Se ela não tocar o outro, ela não faz sentido na história do outro, então fica na ilusão, não está perto de mim. Só que não vê, às vezes, que vai bater na porta dele. Ou vai ser um vizinho, um parente, um amigo, ele mesmo, dentro da casa dele. Então, eu mesmo recebi uma vez essa pergunta. Mas quando é que você se interessou? Eu falei assim, olha, eu já trabalhava, já estava 13 anos lá trabalhando com isso, e de repente veio o diagnóstico da minha filha. É lógico que meu olhar mudou, porque aí eu não via só no período lá da terapia, né? Eu via do atendimento, de orientar alguns pais e professores. Eu estava com ele dentro de casa, né? E o que fazer com aquela criança que só apontava, né? Uma criança, nossa, eu achava melhor, que mãe maravilhosa que eu sou, minha filha não dá trabalho, minha filha não chora, minha filha está atendida, né? E no fundo ela estava precisando aprender, porque tudo tem que ser aprendido, de abraçar, beijar, perguntar, não sabe.
Não tem a iniciativa. Eu lembro que eu via na escola as crianças fazendo rodinha e ela ia pertinho, querendo participar. Mas ela não sabia como, ficava parada. E aí a rodinha se desfazia e ela continuava parada, esperando ser chamada. Ela queria brincar, mas não sabia como. Ou então de chegar o Fábio Coelho, da Academia do Autista, ele conta um exemplo que eu acho um barato, assim, de mostrar essa realidade. Simplesmente estava uma criança, até severa, ela estava no canto, e aí a professora passou com uma garrafa de água. E aí, quando passou, ela deu um tapa, né? Uma pessoa sem um olhar sensível dizer, olha só a agressividade, ele está assim, olha aqui, falta recurso, aí começa a esbravejar, mas ela não teve esse olhar. O olhar, mas peraí, ele estava calminho? O que tem de diferente aqui? A água. Ele estava com sede e ele não sabia pedir água. Aliás, essa é uma das questões da gente trabalhar as emoções e o básico, sono, fome, né? O que está... para ela poder não se desregular, o que ela está podendo estar sendo atendida. O meu filho hoje está com 10 anos. Né? Em 2020, durante a pandemia, aconteceu uma situação que mudou um pouquinho o meu ponto de vista sobre a questão do acompanhamento e das terapias das crianças. Durante a pandemia, eu fui trabalhar em casa. E aí, o meu filho tinha algumas questões que eu percebi que o motivo principal era eu não ter tanto tempo para estar acompanhando o desenvolvimento dele. Eu vou te dar um exemplo. A gente estava procurando dentista porque ele estava com problema na arcada dentária. E ele não mastigava. Né? Ele só comia comida pastosa. E aí, quando eu cheguei em casa, na primeira semana, tinha a moça que trabalhava comigo, ela batia a comida no liquidificador e dava para ele porque era mais rápido. Aí eu olhei e falei, tá, mas você já deu a comida para ele? Não. E por que você tá batendo? Não, porque ele demora muito para comer, mais rápido. Aí eu fui e falei, não, peraí. Aí a gente foi lá, pegou a comida, cortou tudo pequenininho, botou para ele. Aí ele comeu. Começou a mastigar. Aí eu olhei assim, falei, nossa, mãe. Aí, esse foi um. Aí ele não usava chinelo. De jeito nenhum. Aí eu fui perceber que havia falta de paciência para que ele usasse a sandália. Então, assim, durante 1 ano e meio, mais ou menos, que foi o período que eu estava em casa, eu consegui resolver pelo menos 10 questões do João. A gente conseguiu terminar o desfraude dele, mas foi muita coisa. Porque aí eu não tinha só as pessoas que estavam trabalhando com ele, eu estava muito do lado, eu estava trabalhando, mas eu estava sentada aqui na mesa, ele estava ali. Então tudo falou, não, peraí, né? Então assim, a partir dali, um dos motivos, eu acabei fazendo uma mudança na minha carreira, eu troquei de trabalho para poder conseguir ficar mais próximo dele, né? Então hoje eu tenho uma flexibilidade de jornada que eu consigo ajustar a agenda para estar perto, sabendo o que está acontecendo, né? E teve uma outra questão que a gente entendeu enquanto pais e que hoje eu defendo muito, eu queria saber um pouquinho da sua opinião sobre isso, que eu cheguei à conclusão seguinte, na prática, tá? Somente os terapeutas não iriam resolver as questões do meu filho. Porque ele tinha bastante gente fazendo o acompanhamento para ele, mas eu e o pai, a gente trabalhava e tal, então assim... tinha uma lacuna ali, né? A gente fazia o máximo que podia nos finais de semana, mas eu percebi que precisava de mais. E aí foi quando eu comecei a estudar mais o tema, e aí eu percebi o seguinte, só as terapias não vão resolver. Tem que ter em casa também, entendeu? E para isso, eu acredito muito fortemente que hoje a gente tem que ter uma política para a formação dos pais. Para que os pais aprendam a entender e a lidar com essa criança, porque eu conheço casos que às vezes a pessoa está perdida. Ela quer, mas ela não entende e ela não tem conhecimento específico. Então, assim, nessa busca por conhecimento, nós conseguimos resolver o problema de seletividade alimentar do meu filho, porque a gente foi conversar com o terapeuta e a gente descobriu que, no caso dele, a seletividade era sensorial. Então, ele tinha problemas, eu brinco e falo, né, que ele sente cheiro demais, o paladar, é tudo muito,
né? Penso. E aí ele não comia porque aquilo estava incomodando ele. Aí o pai adora cozinhar, entrou numa jornada de descobrir o que ele comia. Então a gente chegou à conclusão assim, ele não come ovo frito, mas ele come farofa de ovo. Ele não come muqueca de peixe, mas ele come peixe empanado. Só que isso demorou um tempão, porque a gente fazia de um jeito, ele não comia, a gente fazia de outro. E aí a gente descobriu que ele se incomodava muito com o cheiro da comida e com o tato da língua, né? Hoje ele come praticamente de tudo, tem o jeito de fazer, né? Só que foi uma coisa que a gente percebeu que a gente tinha que estar muito perto, né? Então, aí, a partir dali, eu chamei os terapeutas, eu fiz grupo com os terapeutas, eu bato muito papo com eles, eu converso, toda semana eu tô com algum, e olha, é isso, é aquilo. Então, ele não conseguia segurar numa colher, porque ele tem hipotonia muscular, então ele tinha problemas motores nas mãos, faz tudo que você puder imaginar, só que aí eu comecei a reforçar em casa com uma besteira, massinha. Perfeito, a gente começou a brincar com massinha. Não, mas é porque às vezes é uma coisa tão simples. E assim, e que as famílias têm acesso. Então a criança tá. O que ele tem? Em casa, ele tem hipotonia muscular. O que eu preciso? Ele precisa fortalecer a musculatura. Tá bom, aí você vai e pesquisa, né? Então aí algumas coisas que se fazia na clínica de forma 2 vezes por semana, ele passou a fazer todo dia. Brincar com massinha, brincar com pregador de roupa. Aí a gente começou a fazer assim, vem estender a roupa. Era ele que estendia a roupa. E a gente começou a aplicar em casa brincadeiras, porque para ele as terapias são brincadeiras, né? E que resolveu muita coisa. Então a gente conseguiu fortalecer as mãos dele. Hoje ele come sozinho. Ele está escrevendo, ele conseguiu pegar num lápis, que ele não conseguia, demorou. E aí vem toda aquela questão da frustração, porque eu tinha uma criança que leu aos 2 anos e que não falava. Ele lia. O que você botasse na frente dele, eu lembro da época, eu tive que gravar. Eu gravei para levar para o médico. Fiz um vídeo. Entendeu? E aí depois eu descobri que ele lia e que ele lia inglês também. Porque ele estava assistindo um monte de vídeo no YouTube e aí a gente percebeu que ele ficava trocando o idioma. A gente fica, por que ele está fazendo isso? Aí era assim, ele hiperfocava num desenho, ele assistia o desenho em português com a legenda em inglês. Aí ficava ali 2 meses vendo aquele mesmo desenho. Passava um tempo, ele invertia. Ele botava o desenho em inglês com a legenda em português. Um belo dia eu olhei para o pai e falei, essa criança está aprendendo a falar inglês. Aí a gente começou a testar. Eu fiz peguei a imagem com as palavras e botei ele para fazer como é que fala, menina? Quando a gente bota para ligar, né? Para catalogar. E aí ele saiu catalogando tudo. Ele não tinha 3 anos. E eu só queria que a criança falasse. Né? Eu só queria que ele falasse. E ele não se comunicava com a gente. Não, estava expressando. Mas assim, se comunicava da forma mais convencional, digamos assim, né? E o que você acha dessa questão, né? Que é uma questão que hoje eu falo muito com as pessoas, que dentro das nossas limitações e capacidades, nós, enquanto pais, temos que estar o máximo possível participando do cotidiano da criança e também sendo terapeutas, digamos assim. Emília, eu vou dizer o que eu sinto. Tudo é válido, desde que não se esqueça o principal. A função de mãe é a função de pai. Funcionou? Maravilha, vai em frente, aposta. Eu só não tenho como entender como regra, porque cada história é uma. Então, por exemplo, tem gente que vai entender uma sobrecarga, ao invés de ajudar, vai traumatizar, porque não entende que a casa tem que ser um castelo de regulação, de paz. E aí aquilo vira censura, autocrítica, impaciência. Então, não sei se às vezes vai ter a prontidão. Talvez tenha boa vontade. Então, para outro, aquilo já vai funcionar. Caraca, eu posso fazer isso em casa. Eu conheço uma que não tem recurso nenhum. Mas ela cata de outro material e vai lá e disponibiliza. É lindo de ver. Então, as coisas vão avançando. Então, é o que faz sentido. E a possibilidade, e a criança responde... Então, tá ótimo. Agora, não perder jamais de vista o que ninguém vai poder ser na vida dele, que é ser mãe, né, e ser pai. Então, eu dei, por exemplo, na história da minha filha, eu digo, meu Deus, que coisa boa que minha filha teve um paizão. Paizão de pegar no colo, e os professores diziam, mas já tem 3 anos, pai, vai pegar no colo, vou pegar enquanto eu aguentar.
Ele dizia sim. Então ele seguia o instinto dele sem saber que aos 10 anos, e ele fez isso até os 10 anos, chegava da escola, vinha, pegava no colo, levava para o carro, conversava. E aí era importante, e hoje em dia eu vejo que bom que ele fez, que aí no final ele veio a falecer. E aí ficou essa lacuna, mas ficou a memória afetiva de pai na história dela. Então, porque a regra seria antes dos 3, porque tem que ser assim. Quem disse que tem que ser assim? Né? Dorme com filho ou não dorme com filho? Para um faz todo sentido meu filho ficar e dormir comigo, quero dar proteção, não sei o quê. Para outro não tem nada a ver, porque atrapalha a minha intimidade, não quero, já não consigo ter, então por que eu vou botar aqui? Então cada um tem uma história. Sim. Então conseguir valorizar, respeitar, né? E se respeitar nessa história, está valendo. Eu acho que se a gente consegue oportunizar, né, para os pais que possam, queiram, se sintam dispostos, eu acho que vai funcionar. Sabe o que meu marido dizia? Ainda bem que você é pedagoga. E eu falei assim, mas eu não sou pedagoga da minha filha. Mas eu disponibilizava tudo. Tudo que eu via, deixava aqui lápis, borracha, lá, como é que é, canetinha, massinha, perdão. E aí funcionava, né? Porque ela queria até hoje ela gasta e fica felicíssima lá de fazer os desenhos, e isso ajuda na escrita, na fala, organização do pensamento, enfim. Você comentou comigo que você tem um grupo de apoio à paz, né? No Canadá e nos Estados Unidos é uma prática bem frequente você ter grupo de apoio mesmo, né? Que as pessoas se encontram semanalmente para conversar. E ali elas discutem ideias, trocam sugestões, experiências, falam delas, dos filhos, enfim. Você consegue assim, me falar como é que está isso hoje no Brasil? Se esse grupo que você trabalha, se isso está virando uma realidade? Ou se é uma coisa mais específica do teu trabalho e ainda temos muito a evoluir. Vamos chegar nesse ponto. Por exemplo, esse grupo surgiu da clínica Comunicar como também aqueles bons acasos, né? Uma pessoa que conhecia a outra, eu tinha disponibilidade, ela tinha o interesse, assim, a gente precisa cuidar de quem cuida, a gente precisa dar esse suporte. Então, foi disponibilizado, tem horário, mas é difícil até mesmo a frequência, porque 500 mil coisas acontecem e acabam não se colocando como prioridade. Quando o familiar entende que ele é parte do processo e que quando ele se cuida e cuida da própria identidade, que ele tem uma história para antes do diagnóstico, o que atravessa o diagnóstico e o pós-diagnóstico, quando ele entende que ele não é só cuidador, gosto dessa frase, ele não é só cuidador. E aí, uma das primeiras perguntas que eu faço, quem era você antes do diagnóstico? Aí tem uns que param, eu já fui. Eu falei assim, não, você ainda você tem uma identidade. O que te sustenta, o que te deixa em pé? Então, parar para sentir, se ver, se permitir. Então, as pessoas que se permitem esse processo, que também não é fácil, né? Então, quando ela se permite nesse processo, aí vem, fazia tempo que queria tirar minha carteira de motorista, aí sai e vai fazer. Eu queria assistir um show, há séculos não assistia. Ou então começa a criar um grupo de se encontrar uma vez por mês com as amigas. Faz novos grupos, né? E aí começa a sair, porque só ficar isolado vira censura, autocrítica, neurose. O isolamento nos faz isso, infelizmente. E segundo, fazer com que a pessoa tenha uma comunidade, ela saia, ela começa a ter vida social, ela começa a se resgatar, porque ela escuta, pode falar abobrinha, não tem que estar 24 horas ligada, relaxa. E às vezes você é obrigado a sair das suas comunidades, em muitos casos, porque a criança vira o foco das atenções. Então, assim, dependendo da situação, você não consegue ir mais a um restaurante com a criança, você não tem uma rede de apoio para deixar. O meu filho, eu não consigo ir na igreja com ele. Não, tem que ter alguém para ficar. Não, sem condição. Ele não consegue ficar 1h30 sentadinho ali, escutando né, o procedimento ali, o ritual da igreja. Então, assim, você acaba vivendo e se adaptando em função da criança.
Pois né? Buscando espaços que a criança esteja segura. Isso já aconteceu ali comigo no passado. Por exemplo, eu, ao invés de ir para a praia, eu ia para o clube. Porque aí tinha uma zona de segurança melhor do que ele ficar solto na praia, né? É mais seguro, não tem onda. A realidade. Ele adora água, então a gente não ia mais para a praia, a gente ia para o clube. A gente não parou de ir para restaurante, eu comecei a fazer coisas mais na minha casa, chamar os amigos. Você tem a questão de alguns amigos que se afastam, né? Familiares que se afastam, não dão conta. Pessoas que não sabem lidar com a situação e preferem se afastar. Então, essa questão mental, né, psicológica de quem está ali, da família mesmo, de irmãos, pai, mãe, de quem está muito próximo da criança ou do adolescente que precisa ter um acompanhamento, ela é muito complexa e às vezes pode gerar problemas mais graves, né? Interessante, Emília, de você falar isso, porque tem tudo a ver com onde talvez eu queira chegar. Você precisou ressignificar sua vida, sua história, seu tempo, adaptou, mas está aqui fazendo algo que acredita, que tem a ver com a sua identidade e que se ajuda e ajuda muitos. Então, é esse resgate para que a pessoa não se perca no caminho. Então, conseguir chegar nessa trajetória não é fácil, porque muitos ficam na autocensura, ficam na autocrítica, se invalidando as emoções, né? Porque você é cansado, exausto, né? Aí você pensa, o nível de exigência altíssimo, de responsabilidade, de vida, né? Tem casos que tem um grupo de WhatsApp, que a gente tem várias pessoas só para trocar informação. Então, às vezes, tem um que fala, poxa, ela não está andando, ela está assim, está satando, então você está ali ligado 24 horas. Mas é preciso, a gente faz um exercício, que é um exercício simples, né? Se dê 18 minutos no seu dia. Só 18 minutos. Tem gente que não consegue. Tem gente que consegue depois dizer, tô além dos 18 agora. Tô conseguindo fazer coisas por mim. Porque o autocuidado, porque parecendo luxo, mas ele é necessário até para continuar dando conta de cuidar. Então, é um exercício de vida, é uma necessidade. E mudando um pouquinho de assunto, vamos pegar aí essa sua parte da educação especial, inclusiva. Como é que está hoje com relação às escolas? As adaptações de PEI, a questão de mediador, você tem visto isso acontecer, né? A lei Berenice Piana, ela está sendo cumprida, ou você enxerga que a gente ainda tem muita coisa para avançar? Eu vou falar da minha experiência, eu troquei meu filho de escola 6 vezes. Até no ano? Não. Porque já ouvi. Um ano que eu troquei 2 vezes. Né? E ele estudou em escolas caras. E, assim, por incrível que pareça, no final, eu virei para o pai dele e falei, quer saber de uma coisa? Vamos colocar ele perto de casa? Porque, pelo menos, a gente está aqui pertinho para dar apoio. E aí, assim, eu acabei escolhendo a escola pela proximidade da minha casa. E foi bom? E a escola não é uma escola que tenha todo o aparato tecnológico, sabe? O que se vê hoje nas escolas. Mas é uma escola que teve acolhimento. E foi onde ele deu certo. Ele já está indo para o 3º ano lá. Né? Mas eu não sei como é que está isso em relação à escola pública ou até à escola particular. Eu queria saber se você consegue falar um pouquinho disso para a gente. Emília, eu estou aposentada da área de educação há um tempo, mas eu ainda escuto os familiares e passo porque minha filha está na escola. Então, eu vou te dizer o seguinte, tem muita gente de boa vontade. Eu já vi, na época da pandemia, eu matriculei também minha filha no público. Aqui, né, de Niterói, e cheguei a pesquisar também em Maricá. E eu fiquei encantada, porque o que foi feito de material para minha filha, eu fiquei, assim, encantada. Então, não houve só um esforço daquela escola ou daquela profissional, né? Houve uma mobilização, né, no município para isso. Existe também algumas coisas também lá em Maricá, que eu vejo acontecer de concreto. Mas ainda temos carência de muita coisa. Carência. Agora já se fala mais de um profissional de apoio formado, porque a gente tinha gente de boa vontade. Eu lembro que uma vez chegou na escola uma profissional, né, ela chegou para fazer apoio de um grau severo, ele nem entra, foi o primeiro dia dos 2.
Então, era ele severo, não entrava nem em sala, gritava, chorava, agoniado, né? Já não tão pequenininho. E ela, com a bolsinha, já colou com ele e ficou meio seguindo ele. E a gente bateu uma aposta, vai ficar ou não vai ficar? Eu falei assim, tô apostando que sim. Eu falei assim, acho que ela vai entrar em desespero. E não ficou. Não ficou em desespero, ela ficou com ele e avançou, né? Então, ao final, ele já estava, conseguiu se pensar em desfraude, conseguiu entrar em escola, na sala, porque não entrava na sala, né? Então, assim, eu vou dizer que a gente conseguiu muita coisa e que a gente precisa de outras tantas. Por exemplo, a minha está numa particular, é uma escola pequena, né, escolhida também por isso, né? Porque ela já é um sexto ano, escola grande me apavora. E aí era uma escola pequenininha, então assim, por mais que seja uma pessoa dedicada, um dos profissionais, né, especializado em educação especial e tudo mais, todo um movimento para tentar fazer inclusão e tudo mais, mas não consegue. E aí eu vou dizer, mas aí tem má vontade? Não, teve tudo por vontade, mas também depende do outro. E aí tem que ter todo um encontro para que as crianças, e agora pré-adolescentes, que é outra faixa, né? Eu penso que na fase das crianças foi mais fácil para nós. Essa fase da pré-adolescência, ela tem o inconsciente do que ela pensar, ela fala. Então, por exemplo, ela viu uma coisa da dança, ela chega e ela fala, fulano... E aí, às vezes, o outro está naquela fase, mudança de corpo, em vergonha, e se ela chamou atenção, e aí o outro para e tal. E aí eu acho que isso é algo interessante para a gente pensar sobre quando a criança está se expondo muito, ela poder ser quem ela é, mas, ao mesmo tempo, cuidar para ela ter dignidade de existência e não ficar ali para julgamentos. Então, por exemplo, criança entrou em crise, adolescente entrou numa crise, acontece. Tiver a minha com fome, com sede, com sono, ela vai te regular. Ainda mais que mudou de horário, muda rotina, muda professor. Então, chegar junto dela e poder dizer, minha filha, né? Ou então o professor, afastar, para quê? Para que a criança ou adolescente, o adulto mesmo, não fique exposto. Então, você protege. E quando ele se regular, e se houver condição, se repara, se conversa. Mas se fica ali, né, recreio, na frente de todo mundo, né? Então, o professor ter essa sensibilidade... Então, às vezes, eu me ofereço, mas nem todos aceitam para dar palestra, para falar, para contar histórias. Às vezes eu vou na escola e conto para as crianças, né? A história se liga em você, para que a criança veja quais são os sentimentos, o que é o sentimento de birra, o que é união, amor, o que fazer quando se sente rejeitado, para falar de sentimento com a criança. O ano passado eu fiz uma palestra no mês de abril na escola do meu filho para as crianças, foi bem interessante, né? Mas assim, eu ainda acho que, pelo menos na minha experiência, encontrar uma escola que escuta o pai e a mãe, né, é o principal. Então, assim, eu vou dar um exemplo simples. O meu filho, ele tem questões com barulho, né? E aí, ele estava começando a se estressar na escola, a escola me ligou, aí eu falei, olha só, ele pode entrar 5 minutos atrasado e sair 5 minutos antes? A pedagoga falou, pode, mas por quê? Eu falei, porque ele não suporta essa buzina que toca no início, aquele... Pois é, que merece. Aquilo deixava ele estressado. Aí, assim, foi 5 minutos. Eu falei, eu chego com ele um pouquinho mais tarde, vocês me liberam ele um pouquinho mais cedo. Resolveu. Acabou. Né? Então, eu acho assim que a parceria entre família e escola, para que as adaptações funcionem, talvez seja um dos caminhos mais efetivos. Emília, na minha experiência foi... Não, é o grande tripé. Família, escola e terapeutas. Quando se consegue isso, a criança desenvolve, ela deslancha. Porque que acontece? Senão fica capenga esse tripé. Né? Que aí a família faz o quê? A escola não tem terapia. Ou então, tem a terapia, aí a família não dá conta, a escola não dá conta. Então, quando consegue fazer essa parceria, que não é fácil, mas não deve parar de buscar, então, eu dei sorte. A gente vai buscando, né? Vai ver com uma, ver com outra, até que a gente consegue. Ou não também, né? A gente faz parte. Que bom que quando consegue, as coisas caminham. Mas deve ser um norte, né? O norte do tripé. Família, escola e terapeutas. Eu acho que um dos principais pontos da maioria das famílias atípicas, né, a grande preocupação em comum é o futuro da criança, né? E assim, no seu ponto de vista,
como que você acha que a gente pode construir esse caminho desde cedo, um caminho de inclusão, de independência? Ai, Emília, tantas coisas. A gente pode pensar desde o básico, né, em relação à criança, trabalhar com a questão com a minha filha. O que eu fiz? No mês, emoções, comecei a mostrar para ela a questão das rotinas, e as rotinas fragmentadas, então eram 3 coisas por dia. Então, naquele momento, vamos então escovar dente, tomar banho e trocar de roupa. Então, depois, vamos pegar a condição, ir para terapia, e, enfim. E funcionou para ela. Então, ela conseguia aprender a se comunicar de uma forma funcional. Nem que seja não, sim, quero, apontar, se não consegue falar. Então, a comunicação e a emoção, eu acho que são pontos básicos. Primeiro. Segundo, se a gente consegue... a gente fala muito de inclusão, mas, na verdade, a gente tem ainda muita segregação, ainda tem subgrupos, às vezes está dentro, mas não está junto, né? Então, eu vejo na escola da minha filha as meninas aqui, os meninos aqui, ela lá, na hora da entrada. E aí eu pergunto, minha filha, você não vai chegar e cumprimentar os seus amigos, né? Porque para ela todo mundo é amigo. Uhum. E aí não é. E essa é uma realidade difícil da gente entender e aceitar. Mas ela já consegue dizer, mamãe, eu já aprendi a ser feliz sozinha. Falei, eita, eu não sei nem se eu aprendi aos 60. Né? Então, ela aprendeu a se adaptar. E aí, por exemplo, final do ano, foi festinha, último dia da escola, festinha e tal. Aí ela, de repente, aparece. Eu falei assim, filha, as meninas não vão falar com você? Mãe, elas estão surpreendidas porque eu disse que não vinha e apareci. Ela deu a solução dela. E tá tudo bem. Né? Então, ela conseguiu encontrar o caminho de estar no mundo. Nem todos conseguem assim. Uns falam, outros não falam, outros peçam. Eu gosto muito de contar da história do livro O Que Me Faz Pular, porque ele justamente não fala, né? Mas ele digita. E aí começou a responder e a expressar. Então, eu acho que isso nos ajuda a entender um pouco que existem várias formas de estar no mundo. Então, conseguir fazer com que se pense em políticas públicas. A gente vai precisar pensar nisso. Aliás, foi você mesmo que mostrou um vídeo sobre março, né? Que teve justamente o autismo... Como é que era a palavra? Intenso. O autismo intenso, profundo. Autismo Eu achei profundo. isso lindo. E ali tinha tudo que estava na minha maior angústia de vida, que eu digo que eu não tenho direito de morrer. Porque estava lá, a gente precisa pensar em política pública. Recentemente eu participei de um encontro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que justamente estava preocupado porque eles iam receber vários PCDs adultos e eles não estavam se sentindo prontos, eles queriam ouvir, né, como é que era isso da inclusão no mundo do trabalho, o que eles podiam fazer. Então, a questão de ter um espaço de regulação, quando a intensidade for maior, para ele poder ter um espaço de escape para poder se regular. Aliás, a gente precisa disso também, né? Só que alguns dos que fumam vão lá para fora fumar. Os que estão lá, às vezes, não, eu preciso sair, vai dar uma volta, respira e volta. Mas, enfim, tantas coisas podem ser possíveis, mas pensar e trazer, né, tem o dia do autismo, mas trazer para uma conscientização, para ele ser pauta nas políticas públicas. O ano todo, não somente em abril. E cobrar o que é dito em abril, né? Em abril tem muita coisa bonita. Eu vejo lá em Maricá, eu vejo várias oportunidades de apoio. Mas não é só a casa ou só um caso ou outro. Fazer disso, não estou falando mal nem bem da cidade, não estou só falando que eu vi, né, que existe isso. Mas como existe aqui também, como existe em outros... Mas tem lugar que não tem nada. Sim. Né? Então, eu lembro de um grupo que era de Pernambuco, em que as mães se uniram para conversar com o prefeito para pedir, nós precisamos de terapia para as crianças. Né, via SUS. Então, quer dizer, às vezes precisa também dessa mobilização. Sim. E da gente falar e cobrar. O que vai ser das nossas crianças, futuros adultos? Nem todos serão funcionais. O que fazer? Eu penso que isso é uma discussão necessária, urgente, para que a gente possa... Eu vejo no Sul, apareceu um grupo já pensando em cidades...
pensando no grupo de síndrome de Down. Aí você, mas isso aí você está segregando. Eu falei assim, não, estou respeitando as possibilidades e amparando. Nesse mesmo Que Me Faz Pular, fizeram um documentário em que quiseram fazer tipo uma casa, não, acho que era um prédio, justamente para que esses autistas tivessem independência, né, e pudessem, então, ter, né, eles se ajudassem. Enfim, tem muita coisa que precisa ser feita, mas precisa ser falada, que nem aqui, né? Cada investidor, uma história, dá uma oportunidade para que a gente pare para pensar, falar, divulgar, replicar, né, para que a gente possa, lá junto ao governo, né, ter representantes, né, que nem eu acho que foi o Medina, eu acho que é o Medina. Eu estou confundindo o nome dele, me perdoe, cansaço. Mas ele foi lá para o governo e está lá falando sobre a casa autista. Me perdoe, eu vou achar que a gente acerta o nomezinho dele não, por não escrito, tem problema. Tá, gente? Me fala uma coisa, vamos falar dos livros. Vamos lá. História de sucesso, Mãe Atípica, como é que chegamos neste ponto de escritura? Pois o História de Sucesso foi assim, pensado... primeiro, para poder honrar os antepassados. Então, eu participo em 2 capítulos, e nesse capítulo de falar sobre os antepassados, dá honra à minha própria história. Eu acho que isso é importante, cada um tem uma história, e ao final do capítulo tem uns exercícios para que você possa buscar e honrar a sua própria história. Então, a gente vai lá atrás. Aí depois vem um segundo momento, onde eu conto pelos dias de agora, a questão de ser a mãe atípica, enfim, uma trajetória de vida, não só de sobrevivência, mas de vida, de vivências. Então, tem vários colegas, várias pessoas interessantes que vão contando, e ao final de cada capítulo tem um convite para você se ver, se conhecer e voar. E o outro, Mãe Atípica, e essezinho aqui. Aqui nós estamos participando em 3 capítulos. O Mãe Atípica, eu conto sobre justamente o nascimento de Vitória. Depois, o meu marido, sem saber, ele tinha escrito, até para um trabalho de escola, uma carta para minha filha, que virou um capítulo desse livro, sem saber que ia ser a despedida dele. E depois veio o que a minha filha, como é que ela viu o luto. Na hora que ela perdeu o pai, ele disse, papai virou o elemento luz. E assim ela se resolveu. E aí tem essa história que é lindíssima, eu sou suspeitíssima para falar, mas E no número 2, o Mãe Atípica 2, que foi lançado, foi para a Bienal também, ele conta justamente sobre isso, da importância da gente pensar nas políticas públicas. Que legal. Me fala uma coisa, pais e mães autistas que podem estar nos ouvindo neste momento. O que você diria assim para essas famílias? Eu diria, não se isolem. Busquem as suas identidades, quem vocês são, para além do diagnóstico. Construam uma história de um tempo pessoal. Vai dizer, mas isso é loucura, eu não consigo ir ao banheiro. Já escutei isso. E eu falei assim, pois vai pirar. Porque a gente, no isolamento, a gente aumenta a nossa neurose. Então, é importante criar regulação. O que é regulação? Tentar equilibrar. A gente tem altos e baixos, né? Nós temos euforias, depressão. Então, a gente, quando consegue oscilar menos, a gente encontra o nosso ponto de equilíbrio. Isso, assim, retinho não existe, não, né? Só a gente fala didaticamente. Mas é importante você encontrar o que te regula. Antigamente, todo mundo fala, vai pra praia. Todo mundo fala isso. Não, para mim, isso é sensacional. Eu vou para a praia, escuto, fico sentindo as ondas do mar, aquece meu coração, não penso, fico vendo aquelas ondas, relaxo. Para outros vai ser, já vi um crochê, era um camarada, falei assim, fico amarradão fazendo isso aqui. Maravilha, seja o que for, encontre o seu ponto de regulação, porque quando você se cuida, você ajuda o seu filho a ser quem ele é. Eu vi uma vez, no dia mesmo que minha filha recebeu a notícia do falecimento do pai, eu lembro que meu irmão saiu para chorar. E eu chorei. E ela chorou e ela disse, mamãe, você chora? Eu levei um choque. Minha filha não tinha me visto chorar. E o meu irmão, eu disse, não, pode chorar aqui.
porque ela precisa ver que ela também pode chorar. Então, chegar como familiar atípico, ressignifiquem a própria história. Aonde você estava vendo só déficit, eu adoro uma frase da mãe da Nani People, escrito no livro Ser Mulher Não É para Qualquer Um. Eu adoro essa frase. Quando o diretor chegou e disse, você sabe que o seu filho tem um problema. Problema não, ele tem uma condição e vamos respeitar. Eu falo isso, eu tinha que ter tatuado uma camisa, sabe, dessa frase, para dizer, minha filha, ela não é problema, e ela não tem um problema, tem uma condição e precisa ser entendido, respeitado, e para isso estamos aqui, para contar histórias e para dizer que é possível e que a gente sobrevive. Ai, Liliana, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada por essa conversa tão importante. Falar de autismo é uma conversa sobre empatia, conhecimento, acolhimento. Eu acho que quanto mais a gente fala sobre isso, mais a sociedade aprende a enxergar, a respeitar as diferenças. Eu espero que esse conteúdo especial para esse mês, que tem tudo a ver com nós, né, com as nossas vidas, chegue a pessoas que realmente estão precisando ouvir um pouquinho sobre o tema. E eu te agradeço demais por ter topado vir conversar. Eu que agradeço. E me permite dizer ainda uma última palavra. Porque me veio muito forte esse título, né? Cada investidor uma história. Invistam em autoconhecimento, invistam nos seus filhos, invistam financeiramente, invistam em todas as formas. E eu acho que aqui vocês vão encontrar algumas boas dicas, tá bom? Até uma outra oportunidade. Depois deixa o celular, Instagram, o que vocês quiserem, a gente continua conversando, tá bom? Obrigada. Obrigada a você.